Já estamos de volta com o nosso cotidiano e olha, ela fez o maior sucesso quando veio no nosso programa. Nós falamos de envelhecimento da pele, falamos dos cuidados básicos, mas eficazes para você que está em casa. Sol de hipótese alguma. Ela até me ligou depois e falou assim, não tá pegando sol não, né? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Porque tem que cuidar, gente. Já estou falando da doutora Flávia Maciel, dermatologista, que volta ao nosso cotidiano. Seja bem-vinda ao nosso programa. O maior sucesso, o pessoal comentou, olha, eu já vi, teve gente, como a senhora disse naquela pauta, receita da vovó nunca mais. De jeito nenhum. Não pode, né, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez, boa noite. E hoje, a doutora voltou ao nosso programa porque nós temos aqui dúvidas. Você que entrou em contato com a nossa redação e sempre quis tirar essas dúvidas sobre beleza. O pessoal tem muita dúvida, doutora. E nós preparamos algumas perguntas que a população fez via internet. E hoje, a nossa consultora, a nossa doutora Flávia, vai falar com a gente aqui. Pô, vamos lá? Vamos lá. Aliás, depois que a senhora veio aqui, falar em sol, que o Rio de Janeiro está batendo mais de 40 graus... Não tá fácil, né? Não Lá tá fora fácil. tá Não difícil tá o negócio. Fator... tem fator 100 já? Tem. De protetor? Tem. Qual que é o máximo? É o fator 100. É o fator 100? É o Vamos ter fator que inventar 100. um de 200 agora. Mas daqui a pouco aparece. Não é? Não, e tá muito quente, né, doutora? Tá. Aqui o Rio de Janeiro tá com uma camada de ar quente, essa massa de ar quente que os meteorologistas falam sempre, tá propiciando a todo mundo, tem que se cuidar mesmo, né? Tem que se cuidar o tempo todo. Sol nem a pau. Agora, um bronzeamento artificial pode? Não, bronzeamento artificial é proibido no Brasil. Graças a Deus. E olha, eu já ia querer agendar uma sessão Não. pra ficar com aquele marronzinho, aquele douradinho do sol. Não pode, tá proibido, né? Tá proibido já tem alguns anos. Olha aí a molecada que gosta de fazer bronzeamento artificial, essas clínicas clandestinas. É proibido no nosso país. Aliás, a gente podia falar desse assunto em mais detalhes em uma outra oportunidade. Mas, bom, vamos às perguntas que a nossa equipe de produção recebeu e separou para que a doutora pudesse responder para a gente. A primeira pergunta, põe no ar aí para a gente. A pergunta vem de Del Castilho. A Fabiana Coelho, muito obrigado, Fabiana, por ter mandado a pergunta. Ela diz aqui, olha, qual o melhor fator de protetor para cada tipo de pele? Parda, morena, negra, é tudo igual ou não? Não vai ser tudo igual, porque cada tonalidade de pele, cada fototipo de pele, como a gente chama, vai precisar de uma proteção maior ou menor. Dizem que a pele negra ela é mais resistente, né? Ela tem mais força, é isso mesmo? A pele negra ela tem maior quantidade de melanina. Uhum. A melanina vai conferir mais proteção a ela, mas ela também precisa de proteção. Sim, sem dúvida. E a maioria das pessoas das pessoas negras, acha que não precisa de protetor solar. Ah, é? E precisa. Claro, né? Porque é sabido que a pele negra tem menor chance de ter câncer de pele, mas pode acontecer, e tem os outros efeitos que o sol pode causar, como envelhecimento, como algumas doenças relacionadas ao sol. Então é importante usar o protetor solar na pele negra também. Eu normalmente não oriento o paciente a usar protetor solar abaixo de 30, apesar de existirem o 20 e o 15, que também podem ser indicados para a pele negra. Na minha conduta diária, eu não oriento. Sempre oriento 30 para cima. Na pele negra, normalmente eu oriento fator 30, exceto se o paciente estiver fazendo algum tratamento, aí eu vou indicar de repente um fator um pouquinho mais alto. Certo. Algum tratamento cosmiátrico, algum tratamento de beleza, aí eu vou indicar um mais alto. Para as peles mais claras, aí a gente vai indicando os fatores mais altos. Aí realmente vai depender, cada caso é um caso. Mas Existem fatores cuidar. até 100. Fator 30, fator 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. E daqui a pouco vai ter o fator Rio de Janeiro. Tem que ser um específico aqui, gente. Inviável você ir para a praia e não colocar um protetor, porque o 100 já está sendo fichinha para o sol do Rio de Janeiro. Mas de todo jeito tem que cuidar, tem que proteger. E cada pele, cada caso é um caso. Sim, é importante dizer que o protetor solar ele deve ser usado numa quantidade correta. Porque não adianta você usar um protetor solar fator 100, passar uma camada muito fina, porque
porque ele não vai ter o efeito de um Nada protetor. de economizar, então. Não pode economizar. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela orienta, existe uma regra da colher de chá, que diz a quantidade que se deve usar do protetor solar. Certo. Ou o paciente pode usar uma camada dupla, usar a camada que está acostumado a usar e logo que termina, repetir, reaplicar. Essa regra da colher de chá, ela diz que deve ser usado no rosto, na cabeça e no pescoço, uma colher de chá, nos braços, uma colher de chá, no tronco e nas pernas, 2. São áreas Tronco, maiores. 2, cada perna 2, que são áreas maiores. Olha que interessante, quer dizer, não sabe a quantidade certa de protetor, não vai passar aquela camadinha fina, tá? E bem pouquinho, então, que vai proteger, que não vai funcionar. Então, tem a quantidade certa para cada parte do corpo. Uma colher de chá, que é a regra do rosto, ombros, cabeça, braços. No rosto, cabeça, rosto e pescoço, uma. Nos braços, uma. Colher de chá de protetor. No tronco, 2. Cada perna, 2. Porque são áreas maiores. Tá aí, Fabiana Coelho, Del Castilho, um abraço a meus amigos de Del Castilho que mandaram a pergunta, né? A Fabiana representando o pessoal de lá. Agora a pergunta vem de Comendador Soares, é o Walter Brito. Walter, um abraço, meu querido. Ele perguntou aqui, doutora, a pergunta está no ar, olha, qual a diferença de bloqueador solar e protetor solar? Tem diferença? Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela criou um consenso brasileiro de fotoproteção para orientar os médicos em geral, para orientar os dermatologistas, para uniformizar essas informações. E nesse consenso, eles proíbem o uso da palavra bloqueador solar, para tirar essa ideia do paciente que ele está usando uma coisa que vai bloquear o sol e que ele está totalmente protegido. Então, hoje em dia, a gente não usa mais essa terminologia bloqueador solar, não existe nenhum... Protetor, ele só protege, solar. Você vai ter, aí vai ter o sol, vai penetrar a pele, mas vai estar protegido. Exatamente. Bloqueador não existe, hein, gente? Olha só. Viu só, Walter? Olha lá, meus amigos de Comendador Soares. Mais uma pergunta chegou aqui, ó. Bronzeador protege a pele assim como o protetor? Bronzeador protege a pele assim como o protetor? Quem fez a pergunta é Márcia Toledo, vem de Nilópolis. Bronzeador e protetor são diferentes, né? O que acontece é que normalmente os bronzeadores, eles têm substâncias para tonalizar a pele. E junto disso eles têm os óleos e normalmente tem um fator de proteção muito baixo, 2, 4. A doutora falando que indica 30 e o bronzeador tem só 2 de proteção. Então, assim, isso não é indicado também. Que você vai estar usando uma coisa para queimar. Né? E você está usando uma coisa para queimar a pele num momento que a gente foca tanto na proteção, na evitar o sol. O que existem hoje em dia, existem alguns protetores solares em óleo, que tem uma proteção um pouco maior. Existe um fator 15, existe um fator 30. Fora do Brasil ainda existem alguns que têm um protetor um pouco mais alto, 50. O que acontece com esses protetores em óleo é que eles têm uma quantidade menor de substâncias protetoras. Então não vão proteger tanto, vão proteger, mas não vão proteger tanto e não deve ser utilizado porque aí você vai ter o risco de bronzear muito, de acabar queimando. Agora, como é que eu faço para ter, então, a cor do verão do Rio? Para ter uma pele bonita, saudável, cuidada e pegar a cor. Tem que me arriscar? Dá para arriscar um dia? Mas nesse dia, de repente, vai ser o dia da zika. Já pensou, gente? Que sacanagem. Dá para você usar o protetor solar. Não dá para você ficar com a cor do verão em 2 dias. Certo. Mas se você usar um protetor solar todos os dias e ficar na praia, expor, você vai acabar tendo uma corzinha de verão, vai ter uma corzinha, porque, como eu falei, nenhum protetor bloqueia o sol. Então você vai ter uma pigmentação da pele
mas você vai diminuir a chance de você ter queimaduras, de você ter risco de câncer de pele, É gradativo, né? de aumentar o fotoenvelhecimento. Então é importante usar, mesmo assim você vai conseguir ter uma cor. Você não vai ter o mesmo bronzeado que você teria se você não usar nada. Ou se você usar um óleo desses óleos que vendem na praia. Meu Deus, eu já caí na besteira, eu ia comprar quase. Doutora, quase eu compro aquele olhinho. Aquele que eles dizem Às vezes que eu tenho medo quando de eu vou à cenoura praia. e tal. Aquela, vai ficar com a cor do verão. Não cai nessa não, hein, gente. É errado, pelo amor de Deus. E também, cuidado, o Rafael tá viajando, mas tá assistindo. O Rafael também abusou da praia, hein? Tá parecendo um camarão. Eu vou puxar a orelha dele. Nossa, doutora, tem que puxar a orelha do Rafael, porque ele tá parecendo um camarão no programa dele lá, tá vermelho. Deixa Isso ele. é queimadura, né? É, queimadura. O próprio bronzeamento é considerado queimadura, mas é uma queimadura mais leve. Não chega, é uma queimadura um grau mais leve. Não chega a dar ardência, não chega a descamar. É, mas tem gente que abusa e chega em casa verde, vermelho, roxo. Tem pessoas que às vezes tem que ir pro hospital. Vai pro hospital, dá queimadura porque tem mesmo. queimadura mais grave. É verdade. Tá, Márcia, tá vendo só, né, a diferença. Chegou uma pergunta agora de Nova Iguaçu, quem mandou foi Carolina Alves, e ela perguntou aqui, doutora, posso usar o protetor solar corporal no rosto? Existe a diferença? Tem protetor para o rosto e protetor para o corpo? O protetor solar ele pode ser usado em qualquer região. Não tem o protetor solar que a gente indica para o corpo. Normalmente ele tem uma cosmética que não é tão especial. O protetor solar para o rosto a gente sempre indica como que tem uma cosmética melhor. Entendi. A indústria farmacêutica hoje em dia ela investe muito nessa coisa da cosmética, do protetor solar mais sequinho, do protetor solar com tom de base, do protetor solar fluido, para agradar as pessoas que vão usar, até para as pessoas aderirem mais a esse uso no dia a dia. Então, se você pegar o protetor solar que você usa no seu filho, e que você usa na praia para o corpo, e usar no rosto, ele vai proteger. Só que de repente pode ser que a pele do rosto fique um pouquinho mais oleosa depois. Então, isso é que vai acontecer, mas ele vai proteger da mesma forma que ele protege no corpo, no rosto. Então, a diferença que tem é mais em relação à cosmética do protetor. Tá certo, olha aí então. Carolina Alves, preste atenção. Até porque eu conversava com a doutora aqui no intervalo, antes da gente começar a nossa gravação, e ela disse que já existem bases, né, de maquiagem com proteção, sim. protetor labial com protetor, enfim, a cosmética, gente, está crescendo a cada dia e cada dia mais fica a indústria mais e mais abrangente e produzindo cada vez mais produtos para que a gente possa aderir à proteção, né? Sim, e usando tipo uma maquiagem com protetor, um batom com protetor. E facilita bastante, né? Porque às vezes uma pessoa trabalha maquiada e aí precisa usar a maquiagem. Então, tendo um protetor com tom de base já facilita muito, com né? certeza. Principalmente a mulherada que é muito vaidosa, Sim, né? sim, com Aí certeza. ficar com aquela melequeira toda no rosto, não dá certo, é verdade, não dá. Mais uma pergunta, diretor. Deve ter mais uma aqui, né? Só mais uma, ó. A Vanessa Gonçalves é do Rio Comprido. Protetor aerosol tem a mesma função que o creme? Foi aquilo que até que eu conversei com a senhora, né, na outra vez. Que Sim. eles estão agora, tem o spray e tal. Sim. O protetor aerosol, ele tem a mesma função. A diferença é importante quando o seu dermatologista prescrever o protetor solar, se perguntar em relação à reaplicação. Se o protetor solar é um protetor solar alcoólico, ele vai precisar ser reaplicado com uma frequência maior. Ah, tá. Normalmente os protetores em creme que aderem melhor à pele, eles vão ter uma duração maior. Você vai poder reaplicar ele, demorar mais um pouquinho para reaplicar. Certo. De repente ele tem uma resistência maior à água. Então essa é que é a principal diferença. Normalmente a gente orienta que o paciente reaplique o protetor solar a cada 2 horas. Certo. Ou se o paciente ficar muito tempo imerso em água, depois de mais ou menos aí 1h30. Porque tem gente que é igual peixe, né? Vai pra praia, passa o protetor, vai pra água. Principalmente as crianças, né? Principalmente as Criançada. crianças. O protetor solar infantil, ele deve ter uma resistência maior à água. Porque a criança normalmente fica muito dentro na da água. Então, os pais têm que prestar atenção em relação à reaplicação, reaplicar. Não é sempre passar depois uma vez só e deixar que ele Não, sai. porque aí vai sair da praia, vai ter queimadura, e aí o pai não vai entender por que teve queimadura, mas eu passei o protetor, mas tem que reaplicar, não adianta só passar o protetor. Agora, tem uma marca famosérrima, que ela passa até no comercial e tal, passa que não sai nem na água.
Não, vai Sai, sair né? na água. Vai sair na quer água. enganar quem, hein? Ó, você foi enganado, né? Ó, o Gabriel passou, ficou o dia inteiro lá no piscinão de Ramos, pegou um sol lascado, lá, tá igual um camarão agora. Por quê? Passou esse daí da marca, falou que não saía na água, ficou o dia Não. inteiro na água e saiu. Existem estudos que são feitos nos protetores para poder mensurar essa coisa da resistência à água. Ah, tá. Existem alguns que são mais resistentes, principalmente os dedicados para os esportistas, para as pessoas que fazem esporte. Normalmente eles são mais resistentes à água, mas não existe protetor que não saia de jeito nenhum da água. Assim você vai chegar em casa, vai tomar banho e o protetor não vai sair. Não, aí Isso era não fácil, existe. comprava um só, passava ele eterno, não saía nunca mais. Pois é. Ah. Isso não existe. O protetor tem que ser reaplicado. Maravilha! Mais uma vez eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, doutora. E você que tiver dúvidas ou ficou aí curioso para cuidar da pele e não tinha uma indicação, não sabia a quem recorrer, pronto, tá aqui, ó. Nossa doutora, a Flavinha, está conosco sempre. E você pode ligar para ela. O telefone é muito fácil, você que estiver fora de São Paulo também pode, né? Quem estiver fora de São Paulo, estiver vindo para o Rio, dá para fazer uma consulta, dá para falar, dá para fazer. Então, ó, 21, Rio de Janeiro, 3017 0265, 3017 0265. Aí se deu ocupado. Calma que tem outro, ó. Você liga lá no 3392 8766, 3392 8766. Em um desses telefones você pode com certeza falar com a doutora, agendar a sua consulta e cuidar da pele, porque aí você vai ter muitos e muitos motivos para ir para a praia, mas bem cuidado, para mostrar para todo mundo, né? Aí vai mostrar para a vizinha que tá bem cuidada, não é? Olha aí, Saúde. A saúde da nossa doutora, quer mais o quê? Ah, então tá certo. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. E, olha, se tiverem mais dúvidas, mano, a gente convida mais uma vez a doutora periodicamente para que ela venha responder as suas questões. Tá certo? Tá ótimo, virei. Obrigado mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, claro, 2 minutos, não saia daí, porque eu faço parte do seu cotidiano. Até já!